Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Leonardo Soares. Essa é mais uma aula de linguagem de programação 1. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento de exceções. O que são exceções para nós programadores? Exceção é quando o fluxo de informações do meu programa sofreu alguma alteração não planejada, não prevista, certo? Não vamos confundir exceções com erros, né? Com runtimes, erros de tempo de execução. O não tratamento de uma exceção pode gerar um runtime, mas a exceção é aquele algo que está dentro do meu controle, não é um erro de código, nem de forma nenhuma. Mas, por exemplo, eu precisava que o usuário digitasse uma letra e ele está digitando um número. Isso vai gerar para o meu programa um erro, meu programa vai dar um pau, vai sair do ar? Não. Isso vai gerar para o meu programa uma exceção. Meu programa vai entender, ó, isso aqui tinha que ser uma letra e você digitou um número. E eu, programador, tenho que me preparar para essa exceção. Um outro exemplo é meu programa tem que conectar no servidor de banco de dados. E por algum motivo alguém desligou esse servidor de banco de dados. O banco de dados está offline. Então isso é um erro? Não, isso é uma exceção. É algo que fugiu ao ambiente normal que o meu programa tem que funcionar. Então o ambiente normal do meu programa é o banco de dados está online, mas nesse momento o banco de dados está offline. Então isso vai gerar para mim uma exceção. E aí eu vou trabalhar com essa exceção para não gerar um erro e não aparecer um erro fatal não tratado para o usuário. Então a gente pode tanto criar exceções no nosso próprio código para tratar a informação, quanto os códigos que nós utilizamos, códigos classes que já vem pronto do PHP, eles trabalham o erro na forma de exceções, para nós conseguirmos nos recuperar desses erros, ok? Para a gente poder exemplificar essa parte de exceções, eu vou ressuscitar aqui o código que nós usamos para encapsulamento. Então, eu vou ressuscitar aquele código que nós usamos na aula de encapsulamento. Vou abrir o código aqui. Ó. Naquele código, nós tínhamos uma classe chamada cálculo, vocês devem se lembrar dela, né? Não lembrar, vamos lembrar rapidinho, é um código bem simples. Ó. E aqui na classe cálculo eu tenho três atributos, né? Tem o método construtor que recebe o valor inicial desses três atributos, tem os setters, tem os getters. E tem aqui uma função que me retorna a média, né? Usando aqui a função soma, né? O método soma, e tem o método soma, ok? Foi a aula de encapsulamento. Aí aqui eu tenho um formuláriozinho para entrada de dados, para a gente poder testar, né? E o arquivo que processa que só está mandando imprimir a média. Veja bem, nesse código nosso há uma regra. Qual que é a regra que nós temos aqui? A regra que nós trabalhamos com ela é que os números têm que ser positivos. E aí o que nós estamos fazendo quando o número não é positivo? Em vez de gerar uma exceção, nós estamos colocando que o valor desse número é zero. Então se o usuário, ao que estiver testando o nosso código lá, ele for lá e digitar números negativos, vamos exemplificar aqui para vocês poderem ver. Ó. Usuário, deixa eu tentar dar um zoom na minha tela aqui. Digitei lá, menos 15, menos 15 e menos 19. Escrito o valor 4 aqui, o valor 3 eu vou corrigir o código lá. Se eu mandar calcular a média, ó, a média entre 0, 0 e 0. Tá vendo aqui? Tá bem pequenininho, né? Ó, a média entre 0, 0 e 0. Por quê? O nosso código, vou voltar ao código agora. O nosso código, se o N1 for maior do que 0, ele recebe o valor que eu enviei. Se o N2 for maior do que 0, recebe o valor. E se não for? Se não for, eu estou colocando um 0 aqui. Então, em vez de eu gerar uma exceção e responder para quem está usando a minha classe, olha, esse valor é inválido, eu estou jogando o valor para dentro da faixa de valores que eu quero. Isso é legal? É o correto de eu tratar a informação? Não, isso não é legal, isso não é correto, porque eu mudei o valor informado. Ok? Eu não posso mudar esse valor informado, esse valor foi digitado por alguém, esse valor foi tratado em outra classe, né? Eu não posso tratar esse valor aqui. Mas o que eu vou fazer se esse valor for um valor incorreto, é um valor que está fora do meu escopo? O que eu vou fazer? A primeira coisa que vem na nossa mente é, se eu imprimo uma mensagem. É a primeira coisa que vocês pensam quando estão tratando erros, é isso aqui. Se não, eu vou vir aqui e eu escrevo aqui eco valor inválido. É a primeira coisa que a gente pensa, né, em fazer. E qual que é o problema dessa abordagem aqui do valor inválido? O problema é o seguinte, aquela classe que nós estamos fazendo lá, ó, ficou assim, ó, valor inválido da média. Por quê? Quando ele chamou o setter foi lá e imprimiu o eco valor inválido. E por que isso aqui não está legal, professor? Porque a minha classe, ela não conversa com o usuário. Aquela classe não é uma classe de front. Aquela classe é uma classe de back, a classe que está por trás do sistema.
Quem conversa com o usuário é o entrada e o processa. A minha classe cálculos, ela não conversa com o usuário. A minha classe cálculo ela é usada pela entrada, né? Pelo processo, aliás, que recebe os dados da entrada e conversa com a minha classe. Então, quem tem que conversar com o usuário é o processa. A minha classe tem que conversar com os outros arquivos, as outras classes que estão chamando a minha classe. E a forma como a minha classe tem de conversar não é imprimindo mensagem, porque essa mensagem, se eu der um eco, essa mensagem vai para o usuário. Aí imagina que você tem uma tela toda bonitinha que o design fez, e eu não sou o designer, eu fiz só a classe, aí eu dou um eco de qualquer jeito, vai estragar o código do cara, a aparência que ele desenvolveu, né? Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que retornar essa mensagem, mas da forma correta. Eu tenho que dizer para ele que gerou um problema, que eu tenho uma exceção no meu código. E para fazer isso, veja bem que eu estou criando a exceção, ainda não estou tratando a exceção. Eu estou criando a exceção. Então, o que eu vou fazer aqui no meu código? Olha só. Em vez de eu simplesmente mandar imprimir aqui, eu não vou mandar imprimir isso para o usuário, não. Por quê? Porque se eu mandar imprimir, vai direto para o usuário. Eu não quero conversar com o usuário. Eu quero conversar com quem chamou a minha classe. Se eu der um eco, qualquer eco, eu estou fazendo front-end, eu estou conversando com o usuário. Ok? Eu não quero. Então, em vez de eu fazer isso aqui, o que eu vou fazer? Ó? O cara me mandou um valor inválido, tinha algum lugar que estava um valor 4, era aqui na entrada, né? Tá valor 4 aqui, é valor 3. Vamos corrigir aqui só para alimentar o meu tópico. Então, olha só. Aqui, o que eu vou fazer neste momento aqui se o usuário me mandou um valor que é negativo? Eu preciso gerar uma exceção. Essa exceção não é uma mensagem para o usuário, ela pode se tornar, mas quem vai fazer isso não sou eu. Quem vai fazer isso é quem está conversando com o usuário, quem está usando a minha classe e respondendo para o usuário. No nosso exemplo aqui é o arquivo processa. Eu tenho que avisar o processo que aconteceu uma exceção à minha regra, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na parte do else, ó, eu vou dizer, olha, se isso aqui acontecer, você vai lançar, throw, lançar. Throw é lançar, traduzido em português. Lançar o quê? Uma nova. Aí eu posso criar uma classe que representa a minha exceção, ou eu posso usar as classes do PHP já feitas para trabalhar as exceções. A classe mais genérica do PHP, a maior superclasse, a classe de mais alto nível, né, vamos dizer assim, é a classe exception. Exception é um erro não especificado. Todas as outras classes são subclasses de exception. Então, exception é um erro geral, e aí eu vou ter o IO exception, que é um erro de entrada e saída. Eu vou ter o SQL exception, que é um erro de SQL. Eu vou ter o input type, o input mismatch, entrada incompatível, não lembro direito a classe do erro. Mas são sempre subclasses de exception. Então, exception é o erro geral. E aqui eu vou descrever qual foi a mensagem de erro. Vou descrever aqui assim, ó, o valor de N1 não pode ser negativo. Então perceba que se der erro, se o valor for inválido, eu gero uma exceção e aviso aqui, dou a descrição do problema. Essa mensagem não é direcionada para o usuário, isso não é um eco. Isso vai ser a resposta do meu método. A hora que você chamou aquele método, ele vai lançar aquela exceção ali. Perceba que o construtor vai chamar esse método, né? Então, na hora que você rodar o construtor aqui, que ele tentar rodar o setN1, ó, ele já vai cair aqui, se for um valor inválido, e vai avisar que o valor não pode ser negativo. Vou fazer a mesma coisa com N2 e com N3, ok? Só apenas trocando ali por N2 e por N3. Vou avisar todo mundo, ó, mandou um valor negativo, o valor de N2 não pode ser negativo, ó, o valor de N3 não pode ser negativo. Bom, eu estou lançando a exceção, eu fiz a minha parte aqui no back-end, aqui no fundo do programa eu fiz a minha parte. Eu estou lançando a exceção. Se acontecer uma exceção, eu aviso que essa exceção ocorreu e retorno um erro. Retorno a exceção, né? Só que a pessoa que está usando a minha classe, ela tem que se preparar para essa exceção. Ela tem que estar pronta para essa exceção ocorrer, ela saber o que ela quer fazer. Do jeito que o nosso código está, o nosso código lança a exceção, mas a exceção ainda não é tratada. Então, se eu colocar valores negativos aqui, ó, e tentar rodar, olha lá, ó, agora o PHP me deu, ó, você não pegou uma exceção. O valor de N1 não pode ser negativo, tá vendo? Ele pagou na primeira exceção, né? Ele não chegou na N2, porque a N1 já gerou uma exceção. Se eu der um valor positivo para N1 aqui, ó, ele agora vai parar na N2, tá vendo? O que o PHP está me falando? O PHP está falando comigo assim, ó, você tem uma exceção que você não tratou.
A minha classe não lançou a exceção? Eu preciso lá de cá pegar essa exceção e dizer o que eu vou fazer, caso tenha dado algum erro. Então, aonde que eu vou fazer esse tratamento de exceções? Vou fazer esse tratamento de exceções aqui na minha classe que está chamando o código, na minha classe que está executando. Lá na classe eu lanço, ó, deu uma exceção, toma aí. O cara do lado de cá vai pegar essa exceção e tratá-la. E como que a gente faz esse tratamento de exceção? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou proteger a parte do código que pode dar erro. Eu abro um try. Try, traduzido para o português, é tentar. Então, em vez de eu criar esse objeto, ele fala assim, cria esse objeto. Eu digo para ele assim, tenta criar esse objeto. Ele vai tentar criar o objeto, né? Se tudo der certo, ele criou o objeto, o que ele vai fazer? Se tudo der certo, ele pode vir aqui, ó, e pode imprimir qual for o valor da média. Veja que eu abri a chave do try. Tá vendo? Então, se tudo der certo, ele vai criar o objeto e vai imprimir a média aqui e depois vai imprimir um BR. Ok. Então, fechei o try. Sempre que eu tento fazer algo, se der certo, eu fiz, né? Então, eu tentei, todo esse bloco aqui está protegido. Se der qualquer erro aqui, isso aqui é uma tentativa. E se der errado? Se der errado, é porque gerou uma exceção, lembra? Foi gerada uma exceção. Então, eu vou pegar essa exceção. Como é que eu falo pegar em inglês? Catch. Aí eu tenho que dizer que tipo de exceção eu quero pegar. É uma SQL exception, um IO exception, um number format exception, o que que é? Aí eu quero pegar uma exceção geral, exception. E essa exceção, ela foi gerar uma classe. Lembra que tem um new lá? New exception. Então ele está lançando um objeto. New exception, objeto do tipo exception. E aqui eu tenho que dizer qual é a variável que vai receber esse objeto. Eu chamo sempre de E. O E aqui de exception mesmo, né? Mas você pode chamar do que você quiser. Esse E é o carinha que vai receber a exceção que foi gerada lá. E aí aqui, o que eu quero fazer com essa exceção? Bom, eu posso, por exemplo, dar uma mensagem de erro para o usuário. Ó, echo, atenção, todos os valores devem ser positivos. Por favor, verifique. Ok? Eu posso fazer isso. Ó. Então, em vez do usuário ver aquela mensagem de erro lá, que veio lá de dentro e o código não tentou rodar, lembra do primeiro exemplo? Que deu lá que o N1 tinha que ser maior que zero e já que era um eco, né? E já tentou rodar. Agora não, ó. Quando ele der erro aqui no try, a gente fala que o bloco try é um bloco protegido, tudo que está ali dentro está protegido, né? Se der qualquer exceção ali dentro, ele vai parar nesse momento e vai desviar o fluxo para o catch. Então ele vai tentar fazer isso aqui. Se em algum momento ele não conseguir, se em algum momento ele der erro, qualquer um desses métodos que eu estou usando aqui, ó, gerar algum erro, gerar uma exceção, ele vai pular para o cat e fazer o que está no cat. Ó. No caso aqui eu pedi para o cara digitar todos os valores positivos. Vou rodar de novo o nosso código. Olha lá, ó. Vou rodar de novo o nosso código. Vou voltar aqui, né? Ó. Ó, o menos 15 está negativo. Ó. Atenção, todos os valores devem ser positivos. Por favor, verifique. Tá vendo? Pessoal, se eu quiser imprimir aquela mensagem de erro que o sistema exibiu lá para mim, eu posso também. Ó. Atenção, todos os valores devem ser positivos. Por favor, verifique. O sistema retornou. Vamos só quebrar uma linha aqui para ficar mais fácil para vocês lerem, né? O sistema retornou a seguinte mensagem. Aí lembra que lá na classe que você gerou a exceção, ó, você escreveu aqui o texto do exception, ó, do objeto exception? Então esse objeto exception tem aqui, e esse objeto exception, que para mim chama E, que foi o nome que eu dei para o exception, ele tem um método que chama getMessage. GetMessage, que é a mensagem de erro que foi gerada lá para mim. Então, ó, vou mandar ele imprimir aqui, eu tenho que concatenar a string com a mensagem, né? Esse getMessage retorna uma string, retorna um texto. Vou mandar ele retornar para mim e concatenar o ponto, tá ligando os dois trechos de código aqui, né? Então, olha só, vou voltar lá e vou rodar o código, ó, calcular a média. Ó, atenção, todos os valores devem ser positivos, por favor, verifique que o sistema retornou a seguinte mensagem, o valor de N2 não pode ser negativo. O usuário voltou aqui e agora digitou aqui mais 15, agora ele vai avisar lá. Opa, tem que ser um número, né? Essa caixa é number. E vai avisar lá que o valor de N3 não pode ser negativo, tá vendo? E assim, eu não atualizei essa página ainda, depois que está escrito valor 4 aqui. Se eu atualizar, vai aparecer valor 3, mas apago que eu digitei. Vou digitar aqui, ó.
1, 2, 3, agora ele vai calcular a média para a gente lá, ó. Ok? Então perceba que ao não imprimir a mensagem de erro, por que eu não posso imprimir a mensagem de erro lá na minha classe? Porque a minha classe não conversa com o usuário. A minha classe, ela conversa com quem está chamando a minha classe, com as outras classes, com os outros arquivos. Algum desses arquivos vai conversar com o usuário. Esse arquivo que conversa com o usuário, ele pode eventualmente optar por imprimir a mensagem de erro, como ele poderia fazer qualquer outra coisa aqui. Ó. Ele poderia trocar esse valor por um valor positivo, multiplicar esse valor por -1, se a regra permitisse. Avisava o usuário ou gerava um log, ele pode fazer o que quiser. Ele tem controle. Se ele tiver uma mensagem bonitinha, estiver usando um CSS para formatar as mensagens de erro, ele pode fazer aqui. Se ele quiser mandar uma janelinha JavaScript, fazer um back no history back, né, para ele voltar para a página anterior, ele pode implementar. Então, ao trabalhar com exceções, eu não tiro do front a responsabilidade de tratar o erro. Eu não faço esse serviço dele. Eu aviso ele, ó, a minha classe tal gerou um erro. Como que eu gero essa exceção? Dentro da minha exceção à regra, eu lanço throw new exception, aí a exceção que eu quero, que estou lançando. Ó, aconteceu isso, é uma exceção à minha regra. Aconteceu essa exceção. E alguém que vai estar me usando, sempre que você estiver usando um código que lança uma exceção, você vai tratar essa exceção. Como é que você trata a exceção? Você trata essa exceção com try catch. Você trata, coloca o try, coloca o bloco de código que você quer proteger. Tudo deu certo nesse bloco de código? Perfeito. Você não vai pular para o catch. Se deu algum problema aqui, ele sai do try no momento em que ele deu erro e ele cai no catch. Então o try e o catch são antagônicos. Se ele fez tudo que está no try, ele não entra no catch. Se ele entrou no catch, é porque alguma coisa no try deu erro. Em algum momento gerou uma exceção e ele foi para o catch. Além disso, a gente tem também o finally, que é o que ele vai fazer independente do try e do catch. Ok? Mas por enquanto nós vamos ficar só com o try catch mesmo, já dá para tratar aqui. O finally seria tipo, independente de ter feito ou dado certo ou não, eu quero sempre que você faça tal pedaço, ok? Mas por enquanto vamos ficar só com o try catch. O try protege aquele bloco de código, ok? E o catch é onde eu trato a exceção. Se eu estou no catch, ocorreu uma exceção e eu estou tratando essa exceção, ok? É bem simplesinho. Na classe, você, quando infringir a sua regra, chegou algo para você que não era para ter chegado, você lança a exceção. Quem está chamando a classe trata a exceção com try catch. Você coloca um try, joga seu código dentro do try, tudo que está dentro do try está protegido. No catch, você faz o tratamento do erro. Ok? Bom, era isso para essa aula de hoje, uma aula bem simples, tem alguns exercícios para você fazer. Eu vou pegar esse código com essas autorizações aqui, vou deixar disponível para download, vou colocar lá no Cigar, vou colocar aqui no YouTube também, para quem está nos acompanhando sem ser meu aluno regular no Instituto Federal, possa fazer o download também e estudar junto com a gente. Ok? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.